e seja bem-vindo a mais um episódio do Betelcast. E hoje a gente vai falar sobre como atrair cliente high ticket todos os dias, através principalmente das suas redes sociais. Meu nome é Júlia Ottoni, para você que não me conhece, sou sócia da Betel Educação, especialista em branding, posicionamento de imagem. E aí, Querubim na área, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Betelcast, o podcast que profissionaliza os empreendedores do Brasil. A Betel Educação é uma escola de negócios com mais de 200 mil alunos, 39 países. Eu sou o Querubim, sou um dos fundadores da Betel, sou sócio de outros negócios e o maior líder de movimento de profissionalização de empreendedores no Brasil. Nós estamos construindo um exército de pessoas que são competentes, de pessoas que sabem o que fazem. E você, que está aqui nesse podcast, você é uma dessas pessoas que move esse país. Afinal, o Brasil é movido pelos empreendedores. Então já pega papel e caneta. Eu não sei onde você está, se você está no carro, se você está em casa, se você está na empresa, mas se prepara para anotar muito, principalmente se você quer atrair aqueles clientes high tickets, aqueles clientes que são mais pagadores, aqueles que investem mais na sua empresa. Amor. O que a gente quer trazer, né, amor, é vivência. Só no ano passado a Betel faturou mais de 30 milhões de reais. Então, vendendo muito produto high ticket, produto de 200 mil, 100 mil reais. Exatamente. Amor, qual que é a mentalidade de uma pessoa que vende muito no high ticket? Uma das coisas que a gente estava até conversando agora, né, amor, é a identidade. Eu acho que é o principal, porque sempre vai ter um próximo nível. Você sobe a primeira vez, mas para você subir a segunda, a terceira, a quarta, você tem que se enxergar como uma pessoa diferente. Essa é a verdade. Eu lembro que a primeira vez que eu fui subir o meu preço, estava conversando até esses dias com uma mentorada, lá do acompanhamento da mentoria Premium. Ela foi subir pela primeira vez, né? Cobrar pela primeira vez um serviço de R$1.000. E para ela, era muito. Ela falou, não, mas será que vão pagar? Porque o meu público é universitário. Será que as pessoas vão pagar? E claro que o público importa, a gente tem que pensar nisso também. Mas R$1.000, com certeza, é muito mais sobre percepção de valor, sobre como você vende, do que se a pessoa ela consegue, de fato, pagar ou não, sabe? E eu também me lembrei de que eu passei por isso no começo. O meu primeiro serviço que eu fui vender era 190, quase R$100, era um pouquinho menos de R$100, 90 e poucos reais. E eu pesquisei no Google, hoje a gente vende, como você falou, né, na Betel, serviços de 100 mil, serviços de 30, então... Só que para aquela época, amor, era tipo assim, eu não sabia. Eu literalmente falei assim pro Google, quanto cobrar por esse serviço? Perfeito. E aí eu vi um monte de links e os primeiros links que eu vi falavam, cobre isso, cobre aquilo, só que era totalmente aleatório, né? Não era nada a ver com o padrão do mercado. Só que como era o meu nível de identidade, eu fui lá e cobrei aquele valor. Depois eu descobri que não fazia sentido algum cobrar aquele valor por aquele serviço. E eu comecei a ir subindo. A primeira vez que eu cobrei 1.000, igual essa mentorada que eu comentei, também eu me senti um pouco insegura, porque era a primeira vez e eu não sabia se as pessoas pagavam. Aí a primeira vez que a pessoa paga, você, olha, tem gente que paga. Aí 5 mil, 10 mil, 15 mil, isso só foi subindo. Mas isso acontece primeiramente quando a gente trabalha, primeiro, quando a gente decide cobrar, mesmo às vezes não sentindo tudo que a gente precisaria sentir. Às vezes a gente tem que fazer também, agir e ver que acontece, ver que funciona, mas ao mesmo tempo ir trabalhando a nossa identidade. Uma das coisas é, antes de você fazer a primeira vez essa venda, né, do serviço high ticket, é você ir trabalhando o quanto que você merece, o quanto que você estudou, lembrar do quanto, de se enxergar mesmo como aquela pessoa que vale aquilo. Mas depois também que você vende as primeiras vezes, eu vejo que isso reforça a nossa identidade. Nossa, dá certo, eu consigo vender esses valores mais altos, eu consigo vender um ticket de 20, de 30 e assim por diante. Mas isso acontece com um processo diário, né, de a gente trabalhar a nossa identidade, porque sempre vai ter um próximo nível, né? Muito bom. Eu acredito que não é diploma que faz alguém cobrar bem. Não. Diploma não serve pra porcaria nenhuma. Né? Quando o aspecto é cobrar muito bem, é mais sobre autoimagem, autoconfiança do que qualquer coisa. A maioria das pessoas, um médico, um advogado que cobra bem, ele tem uma percepção de si mesmo diferente daquele médico que não cobra bem. Talvez aquele médico que não cobra bem, aquele advogado que não cobra bem, ele estudou até mais, tem mais diplomas, mais pós-graduações, porém ele não se enxerga, e pelo fato de ele não se enxergar, ele não consegue cobrar bem. 95% do ticket é feito da autoconfiança de quem está transmitindo ali o preço, quem está fazendo a oferta, não é? Eu acredito nisso. E aí é baixo merecimento das pessoas.
pela criação, pela vivência, elas acabam achando que elas não são dignas, né? E se você olhar para o mundo, principalmente quando fala de prestação de serviço, o produto, o commodity, ele é sensível a preço. Não dá para sair e aumentar um preço aleatoriamente, senão você vai se ferrar. Tem que ter uma percepção de valor, tem que ter uma construção de marca, tem que ter um bom posicionamento, aí você consegue. Senão você vai se enfiar num problema. Agora, quando é serviço não tem teto o preço, tem público. Exato, a pessoa não compra a técnica, ela compra quem você é, no final das contas, e o que você vai proporcionar para ela. Então, ela não compra a harmonização, ela não compra um serviço de odontologia, faceta, ela compra o pós. E aí pode ser muita coisa, pode ser desde a parte dela se sentir confiante, segura, até para a parte profissional também, né? Enfim, ou dela se sentir talvez mais acolhida. No caso da parte estética tem muito disso, né? A leveza, dela se sentir, se for uma mulher delicada, feminina, com aquele procedimento atraente. Enfim, pode ir desde o lado do pertencimento até o lado da segurança. Então aí já entra um pouquinho no assunto dos arquétipos, mas no final das contas é isso que a pessoa compra, né? Pensando um pouco mais na parte técnica. E quando a gente entende isso, a gente para de ficar se comparando no sentido de é só a quantidade de tempo que você está no mercado. É claro que isso importa. Hoje a gente está um bom tempo no nosso mercado, né, amor? Eu tô há 15 anos produzindo conteúdo. Você também já está há anos aí na área do empresário e tal. Mas não é só isso, entendeu? E as pessoas nem perguntam isso, pra falar a verdade. Ninguém nunca me chegou e perguntou quanto tempo que você tá, me mostra seus diplomas. Então o que você falou é muito verdade. Só que quando a gente entende o fundamento, o princípio, a gente para de se comparar. Mas será que a fulana que tem as tecnologias mais avançadas da odontologia, lá tem a máquina X que faz ali o bioestimulador de colágeno, e eu não tenho essa máquina, será que... Não, mas não é sobre isso, sabe? As pessoas, elas não compram isso, elas nem entendem nada sobre esse assunto, né? Então é muito mais sobre ela comprar você, quem você é, e isso tem muito a ver com a identidade, que é o que a gente está conversando. Como a gente se enxerga e entender o fundamento das coisas, o princípio. Provérbios 23:7, né, que é um versículo que a gente sempre traz aqui no podcast, ele diz isso. Assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. Então acho que é um exercício diário, porque... sempre vai, se você for subindo infinitamente, né, o que você falou, não tem teto. Você sempre vai ter que ter um novo nível de identidade para ir para o próximo ticket. Mas é um processo, né, que a gente tem que exercitar. E aí as pessoas, elas têm medo de subir o ticket delas, né? Elas têm medo. É claro que é a oferta certa para a pessoa certa, mas como a gente está falando da parte da como funciona a mentalidade de quem consegue fazer esse tipo de oferta, as pessoas são inseguras. Ninguém quer ser liderado por alguém que é inseguro. Mas como é que eu faço para ficar seguro? Confie em si mesmo, tenha as suas convicções. Olha para a história e veja quanta coisa você já superou. Então, quanta coisa você já superou na vida. Então, aquilo deveria funcionar como um músculo para falar, cara, quanta aprovação, quantos desafios eu já superei. Então, eu sou uma pessoa capaz, né? Então, Exato. Uma crença de incapacidade que assombra as pessoas. Querubim, mas se todo mundo decidir subir preço, não vai acontecer isso. Porque a maioria das pessoas tem medo. A maioria das pessoas não tem culhão. A maioria das pessoas são fracas. A maioria das pessoas são medrosas. A maioria das pessoas não vão construir nada na vida. Eu gosto de fazer um ensaio mental, que é o que de pior pode acontecer. É você voltar para o preço anterior, né? O que de pior pode acontecer? E não só quando é questão de preço, sabe? Mas de tudo. E se eu dar esse passo, o que de pior pode acontecer? E se eu ir ao in, e o que de pior pode acontecer? E aí toda vez que eu começo a pensar nisso, eu lembro que eu sou passageiro aqui. E só o fato da gente ser passageiro, nada nesse mundo aqui deveria nos causar medo e pânico. Nada. Então a gente meio que vive preso nas nossas inseguranças e nos nossos medos. E um empresário que ele vai crescer, uma pessoa que vai ser bem-sucedida, ela não pode ter essa opção, ela não tem essa opção de ficar preso na insegurança, no medo, buscando estabilidade, buscando... Isso é tudo uma narrativa, uma história que não existe verdadeiramente, entende? Não existe segurança para ninguém, não existe estabilidade para ninguém. A única coisa que pode dar estabilidade para alguém é crescimento. Crescimento da estabilidade. Que é assim como o fruto está na árvore crescendo e amadurecendo,
ou ele está no chão apodrecendo, nós, enquanto seres humanos, ou a gente está crescendo, construindo negócio, ou a gente está declinando. A gente está perdendo habilidade, perdendo competência. Experimenta você ir na academia, treinar um ano inteiro e ficar um ano sem treinar. Aquele músculo, aquela competência que foi desenvolvida, você perde. A mesma coisa quando você aprende um conteúdo, você não aplica. Então é ordem para você que está aqui. Se você ouviu alguma coisa que você anotou, você teve um insight que deu ROI, você vai aplicar. Porque não adianta nada você pular de podcast em podcast, livro em livro e você não aplicar. Você vai perder aquela musculatura. E aí como que você faz para um músculo ficar maior? Você coloca mais peso, não é? É. Então o jogo é sobre crescer. Deus nos construiu para a gente crescer. Deus nos colocou na terra para ir para um próximo nível. Deus nos colocou para um próximo passo. Deus não colocou a gente para ficar estagnado. Deus não criou a gente para ficar na zona de conforto. Deus não colocou a gente para fazer coisa pequena. Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Era um comando. E aí eu vejo um monte de gente acovardada nos medos, na insegurança, não gerando emprego, não... Às vezes até a gente mesmo. Quanto que a gente poderia fazer mais hoje? No nível que a gente tá. Porque às vezes a gente olha pra nossa vida e fala, nossa, agora eu alcancei. E aí a gente tira o pé. E não, aqueles talentos, aquele recurso foi dado para gerar fruto, não para ser enterrado, não para ser guardado. Então eu acredito que a mentalidade que uma pessoa tem que ter, ela não pode estar presa nos medos. Cara, faz um pitch, velho. Faz uma oferta. Você só precisa que uma pessoa acredite. A primeira pessoa acreditou, a primeira pessoa comprou, funciona. Resultado gera confiança. Resultado gera movimento. E movimento gera mais resultado. E mais resultado gera mais confiança. É claro que hoje a gente é super confiante. É claro. A gente tem muito resultado. Muitas pessoas tiveram muito êxito dentro da Premium. Eu não sei quantos cases a gente tem. A Elite Premium, para quem não sabe, é um acompanhamento de 1 ano que as pessoas passam construindo processo de marketing comercial com a gente. A gente direciona num a um, planejado, toda a estrutura. É um grupo, né? Um clube de negócio com empreendedores de todo o Brasil. E eu não sei quantos cases tem. Eu não consigo contar quantos cases tem. Não. Eu vejo a foto lá, às vezes eu falo, caraca, eu nem consigo lembrar de todas as pessoas, de tanto case que tem. É óbvio que a gente tem confiança de comercializar um produto. E provavelmente na tua carteira tu também tem esses cases, essas pessoas que deram certo. Então a gente parte dessa mentalidade. Agora diz pra gente assim, o que você vê que na hora de atrair, hoje as pessoas estão aqui para atrair gente qualificada, gente pagadora, cliente ICP, que é o cliente ideal. Quais os principais erros que elas cometem na hora assim de atrair essas pessoas? Então, uma dúvida que eu tinha muito, acho que muita gente me faz essa pergunta, inclusive em mentoria também, que é como gerar conexão sem tirar minha autoridade, sem parecer blogueira. E esse era um dos erros que eu cometi no começo, porque eu tava sempre nos extremos. Eu entendi que eu tava gerando, que eu precisava transmitir autoridade, então eu fui para um extremo da autoridade, que era um negócio nada a ver comigo, tudo roupa preta, um negócio escuro, mas que afasta, que não tinha a ver com a minha personalidade, e as pessoas obviamente não se conectavam. Então isso é ruim para atrair cliente, para vender no geral, né? Inclusive tickets altos, porque a conexão é muito importante para a venda. 95% da decisão de compra é emocional. Então, se eu afasto demais, isso também não é bom, porque a pessoa ela não conecta comigo e ela vai me escolher pelo quê? Por outros fatores. Técnica, que tem vários, que tem a técnica talvez tão boa quanto a sua, né, quanto a minha, ou pelo preço, né, que aí é o que a gente também não quer. E o contrário também é verdade. Quando a gente se torna acessível demais, aquela conexão, e isso foi um erro que eu cometi no começo, assim, muito, a gente acaba realmente gerando uma percepção de valor baixo. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu lembro que eu já trabalho, né, como eu falei, há 15 anos, então na faculdade eu já tinha ali os meus serviços que eu vendia, só que eu não me preocupava com essa imagem de trazer a maturidade, a segurança da profissional boa que eu era. Perfeito. Eu já sabia viralizar conteúdos, eu já sabia fazer um perfil crescer, que é muito do que eu ensino hoje no posicionamento, só que as pessoas não conseguiam confiar em mim, por quê? Eu mostrava stories de regata, de malha, tipo, fuleirinha, sabe? Não me preocupava com essa parte. É meio que uma comunicação inconsciente, né? Eu queria, vou gerar uma conexão, né? Vou mostrar o meu dia a dia, não vou mostrar só um conteúdo super profissional.
E é interessante, mas tem uma linha muito tênue entre a conexão e a autoridade, sabe? Então, entre você gerar conexão e se tornar barato, legal, né? esse assunto aqui. Você acredita que é o caminho mesmo mostrar o bastidor? Tem que tomar muito cuidado com Porque o momento que a pessoa tá. eu tô nesse momento assim, de mapear. Aqui é um bate-papo, né? As pessoas que elas estão há muito tempo com um bom posicionamento de imagem não são pessoas que abrem tanto os bastidores. Não sei se você já percebeu isso. Se a gente olhar alguns nomes assim, pessoas que têm Depende da forma que é feito, né? uma imagem pública forte, uma imagem de reputação, são pessoas que, né, eu fico buscando na minha memória, assim, eu não sei muito como é que é, eu sei algumas histórias específicas, mas... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o momento que a gente tá e o bastidor que a gente vai mostrar. Porque hoje a gente consegue mostrar o bastidor, mas o bastidor tem muito branding, né? Tem gera muita percepção de valor. Então, exemplo, nessa época, o bastidor era eu ir ali comer lanche eu morava no interior de São Paulo, bem interior mesmo, não tinha nada, era roça, tipo uma microcidade. A faculdade, ela ficava em Engenheiro Coelho, uma cidade aqui de São Paulo. E não tinha nada, tipo, a faculdade era bonita, mas você saía, a cidade era feia, assim, não era muito bonita. E o meu rolê era ir no Ivo ali, que era lanchonete, comer hambúrguer, tipo, e era tudo meio mais ou menos, não era uma coisa, tipo, muito na época, hoje ainda tá reformado. Mas na época era meio, né, meia boca. E aí, quando eu ia e gravava essas coisas, entendeu? Não tinha essa noção de, tipo, isso aqui não vai atrair o meu cliente fit. Não tinha essa noção. Eu falava, não, as pessoas querem ver aquela coisa gente como a gente. Porque nessa época estava muito em alta a influência digital, né? Os influenciadores. E eles têm esse poder de conexão. Só que eles não vendem serviço high ticket. Eles vendem serviço produto popular, né? Que é o que você falou, do commodity, enfim. Então, se você é uma loja, uma Carmed da vida, uma Havan da vida, tudo bem mostrar esse tipo de bastidor. Mas se não, se você vende serviço, e geralmente o serviço para a gente faturar mais e a gente tem que subir o ticket, não faz sentido essa comunicação. Então, quais lugares a gente está mostrando nesse bastidor? Esse que é o detalhe. Hoje a gente mostra o bastidor, sei lá, indo para Dubai, indo para lugares legais, mostra o bastidor da casa, que é bonito, mostra o bastidor do carro, né, indiretamente, acaba sendo natural porque tá na nossa rotina. Mas hoje a gente tem um branding legal para mostrar isso. Então, é possível mostrar o bastidor quando eu não tô milionário ainda? É possível, só que a gente tem que selecionar muito a forma que é feito. Às vezes é o ângulo que a gente mostra, né, amor? A gente já falou bastante sobre isso. Você tá num lugar bonito, às vezes a clínica top da pessoa, e ela vai lá e pega o ângulo mais feio, que não mostra toda a percepção de valor do lugar. E é muito comum isso, porque ela não pensa nessa parte, porque, enfim, não foi ensinado. Então, a percepção de valor, a primeira impressão é o visual. Então, é importante, não só sobre roupa, essas coisas também, né? Mas o lugar que você mostra, o ângulo que você mostra, as pessoas que estão com você, quem que está frequentando aquele ambiente, qual ambiente você está frequentando, tudo fala sobre a gente e sobre o tipo de cliente que a gente atrai. Porque o cliente, eu vejo ele como, de certa forma, é um relacionamento, é como se fosse uma amizade. Você vai conectar com quem você se identifica, com quem é parecido com você. E às vezes o seu tipo de cliente, ele não tá no mesmo momento financeiro que o seu. Ele pode até ter uma condição melhor do que você, tá tudo bem. Só que aí você coloca uma imagem de um lugar que desconecta, que não gera identificação com os lugares que ele frequenta, automaticamente ele... legal essa pessoa aqui, mas não é tão parecida comigo. É inconsciente esse processo. E quando parece com ela, acaba que ela gera uma conexão. É como, nossa, esse aqui parece comigo, eu também gosto de ir nesse lugar, legal. Então, semelhante se atrai, né? Então a conexão ela vende muito, só que a percepção de valor ela é muito importante, então tem que tomar esse cuidado. É trazer essa conexão, mas com estratégia. Muito bom, gostei disso. Mas o questionamento era bem sobre esse ponto, assim, até onde que a gente vai mostrando, não sobre o fato, a gente tem resultado hoje. Sim. Mas até onde que as pessoas realmente elas mostram esse bastidor, né? Que eu tô analisando aqui os grandes cases, até onde que... Pessoas estão há muito tempo em posições de destaque, que são pessoas que têm nomes e referência, que a marca pessoal ela é muito poderosa, não é? Mas enfim, essa é uma tese que eu estou meditando e pensando, e resolvi perguntar aqui nesse momento de bate-papo. Então você acredita que um erro é o quê?
Pra assim, cravar. Se for numa frase, qual que é o erro? O acerto seria encontrar a linha tênue que é o equilíbrio entre conexão e autoridade. E o erro é ficar nos extremos. Ou só muita autoridade distanciar, ou muita acessibilidade e baratear o seu serviço. Então, o acerto seria encontre a linha tênue e o equilíbrio entre esses dois pontos, porque isso vai te ajudar a vender. Muito e bom. Você, amor, o que você acredita que é um erro? Não ter claro qual que é o ROI que a pessoa vai ter com você. Não tá claro esse benefício específico no teu serviço, no teu produto, que vai fazer o teu cliente te desejar. Boa. Então, quando não tá claro para o dono do negócio, ele não consegue comunicar no posicionamento e na estrutura de marketing dele, no anúncio dele, na copy dele. Ele não consegue trazer na escrita. Para quem não é do meio do marketing, não fala muito disso, copy é escrita, né? As palavras que você fala. Vou dar um exemplo. Vou fazer um anúncio. E aí no meu anúncio está falando assim, tem uma agência de marketing. Um exemplo aleatório aqui. Se você precisa de vender e você não sabe como vender, a minha agência vai ajudar você a posicionar os anúncios, vai vender mais. Que tipo de cliente vai trazer? Cliente que não vende. Quem não vende, exato. Agora, seria diferente se você quer ter um faturamento previsível, você saiba que o marketing o marketing é algo muito importante dentro da construção do seu funil de vendas. Então, se você quer construir um faturamento previsível, toca. Eu estou traindo quem? Quem já está faturando. Então, quando eu não tenho claro qual que é a minha comunicação, qual que é o ROI que o meu cliente está esperando, eu não consigo fazer isso no meu conteúdo, eu não consigo fazer isso na minha estrutura de marketing, eu não consigo fazer isso na minha estrutura comercial. Sim. Muito bom. Então, não tem ROI claro. Qual que é o ROI claro que o meu cliente ideal procura? E a maioria das pessoas também não tem clareza sobre esse cliente ideal. Da lista de clientes. Às vezes a pessoa construiu a carteira vendendo para todo mundo. Vendendo para quem chegou, vendendo para quem indicou. Mas não quer dizer que essas pessoas são as pessoas que você quer continuar vendendo. Então, em quem que você gera valor? Que tipo de pessoa você gostaria de ter na tua carteira? Qual que é o cliente que a tua empresa, que o teu negócio mais ajuda e mais transforma? Quem teria disposto a pagar 10, 15, 20 mil ou comprar o teu produto pelo dobro do preço desde que o ROI seja específico? E esse ensaio mental de se perguntar quem são, elas existem. Quem são essas pessoas que valorizam isso? Até é engraçado que eu tenho um membro da Elite Premium que é um barbeiro. E ele é barbeiro de luxo. E aí eu comprei um pacote dele de R$1.000. E aí ele postou. E eu fui ver os comentários. Cara, não, maluco, comprar um pacote de R$1.000. Gente, tem gente que compra pacote de barbeiro de R$1.000. Tem mulheres que compram cílios de R$12.000. Mas é um público específico, que ele não está só comprando o serviço. Eu não estou comprando só um corte. Eu estou comprando o quê? A comodidade de ser atendido na minha casa e ganhar tempo. Tá claro o ROI. O ROI é aqui. Eu não vou ter que entrar no meu carro, procurar estacionamentos, descer do carro, agendar um horário, esperar alguém ser atendido, sentar na cadeira, entrar no carro, voltar para casa. Aí, nossa, eu fiquei cansado só de pensar nisso. Então o ROI está específico, a comunicação eu vou até você. É o principal ROI, é o tempo que eu estou comprando. Então... E experiência, né, que tem também. Tem experiência, mas no meu caso eu não valorizo a experiência, eu valorizo o tempo. E eu acredito que muitos empresários valorizam o tempo. Então se a comunicação for experiência também, ia ser outro público. Não sou eu. Então eu estou falando agora como cliente. Então qual que é o ROI que esse cliente que você gostaria de atender, que você não atende, procura? Aí tu começa a pensar em toda a tua comunicação sobre isso, né? Com as palavras. Em vez de, se você não vende nada, você quer ter um faturamento previsível? Boa. É a mesma coisa? Sim, é aumentar a venda. Só que um eu tô falando com pobre, outro eu tô falando com quem tem resultado já. Essa é a diferença. Eu acho que é um erro. Você concorda? Concordo. Eu acho que isso vale para tudo, né? Não só para, igual você citou do barbeiro, que o ROI é tempo, e para outras profissões. Às vezes, igual eu citei do dentista que faz faceta, o ROI da pessoa é que ela vai se sentir mais segura e isso vai fazer com que ela consiga, inclusive, vender mais. Até um ROI financeiro. Que ela vai estar segura, confiante, bonita, porque beleza vende também, a gente sabe. E em outros casos, a mesma coisa. Serviços de saúde, quanto tempo mais você vai ter com a sua família, tempo de qualidade, quanto mais você vai ter de vitalidade para fazer tudo que você
quer fazer, para produzir mais o seu trabalho, para viajar, Então, enfim, eu acho que é isso, sabe? O ROI, ele não precisa, quando a gente pensa na venda, né? E aí é mais fácil de a gente conseguir calcular. Mas pode ser vários outros benefícios. ROI é retorno sobre investimento, Exatamente. Né? Tem que dar algum tipo de retorno. No caso, quando paga mais caro e você tem tempo, você está comprando tempo. Então, o ROI é o tempo, não é só dinheiro. Porque para nós é muito claro, quando a gente sempre está falando de aumentar faturamento dos nossos clientes, não é? Então, como a gente atende empreendedores e empresários, o ROI é muito específico, né? Aumento de faturamento, lucro. Sim. Então, é muito claro, é muito fácil de comunicar. Mas todo negócio tem um ROI. Sim. Todo negócio tem um ROI. Às vezes o ROI do produto é o sentimento que aquele produto vai dar. A mulher tá feia, tá se sentindo gorda. E o teu produto ajuda ela a ficar mais bonita. O ROI dela é se sentir bem. Quanto vale se sentir bem? Quanto a pessoa está disposta a pagar para se olhar no espelho e se achar bonita? Então aí tem um ROI. O ROI é o quê? Se sentir bem. Estou me sentindo bonita. Estou me sentindo confiante. Isso é um ROI. Ela investiu dinheiro e o retorno sobre aquele investimento é uma emoção. Boa. Então sempre tem um ROI. Né? A gente só tem que pensar com a cabeça do cliente ideal. Que é um exercício que deve ser feito. Muito bom, mano. Você tem mais algum erro assim que você acredita que... Tenho. Eu sempre parto do ponto que é muito importante a conexão para venda, mas aí não é só no visual, igual a gente comentou, é nos conteúdos também. E as pessoas às vezes não sabem como fazer isso. Um erro, igual a gente falou, dos bastidores, mostrar demais, mas tem outros também. Quando a gente pensa em produção de conteúdo de Reels, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, assim, demais e que eu acho péssimo, que é praticamente falar mal do seu cliente naquele Reels. Tipo, é um Reels brincadeira, assim, zoeira, enfim, meme, só que ele não tá sendo direcionado para a pessoa certa, ele tá falando do seu cliente, como se você já viu isso. Tipo, um bastidor do cliente Não é bastidor, é tipo meme, assim, esses memes virais, onde você dubla ou faz algum outro tipo de vídeo curtinho assim. Aí que acaba conectando só com que você tá zoando outros profissionais e não com o cliente. Exato. Você conecta com outro profissional que identifica com aquela situação. Nossa, isso acontece comigo. Só que o seu público não é de profissionais. Então não faz sentido. Fala, nossa, que sacanagem. Fala, nossa, eu faço isso. O cliente que pede 10 vezes se tá pronto. E aí a pessoa vai, entendi. Então não é a forma de conectar com esse cliente. Tem outras formas. E a principal é falar verdades que vão dividir opiniões e que as opiniões negativas não vão ser do seu potencial cliente, então tá tudo certo. E as opiniões positivas, né, quem gostar, quem comentar, vai gostar muito mais de você do que antes, quando você ficava neutro lá sem falar nada. Exemplo, eu lembrei da Paloma agora, que ela sabia fazer muito bem isso. Ela tem o arquétipo do rebelde, então ela já traz essa coisa de falar na lata e tal, mas você não precisa ter esse arquétipo, simplesmente você tem que pegar aquilo que a sua audiência, todo mundo em segredo pensa a mesma coisa, só que ninguém tem coragem de falar. Exemplo, ela é nutricionista e aí na época tinha um movimento da galera falando de autoaceitação do corpo, da obesidade mesmo, né? De você se aceitar, se amar daquele jeito. Tá tudo bem ser feio. Amor. Só que ela não concordava com isso. Se você é feio, pare de ser feio. Amor. Vai treinar. Quem é feio... Você é tão polêmico assim, quem é sabe? feio não tem a possibilidade de não cuidar da saúde e não ter shape. Aí se você nasceu meio estragado, mano, você tem que treinar, cara. Você tem que comer bem. Ajuda no high ticket. Não, mas eu tô falando... é que eu posso falar. Eu nasci feio, velho. Entendeu? Eu posso falar. Eu sou avatar transformado, meu amor. Então eu posso falar, não tô nem aí, não adianta ficar chateado e bravo, eu tô falando a verdade. E fez diferença, amor? Claro. Pra venda também? Claro que faz. Com certeza. E aí ela não acreditava nisso. Tá escutando aí, Daniel? Não dá pra ser feio. E aí ela não concordava com isso. Ela falava assim, cara, isso não funciona, não faz sentido e tal. E ela era contra essa romantização da obesidade que estava sendo feita. Só que muita gente, não é igual hoje, que já virou o jogo. Muita gente falava disso. Então ela era meio que polêmica por chegar e falar o contrário. Só que muitas pessoas pensavam mesmo em secreto, sem ninguém falar. Então quando ela ia lá e falava, tipo, isso não é saudável, enfim, tudo que ela acreditava, ela ia lá e conectava com muita gente.
ela conectava com muita gente que era o público dela, que queria ficar sarada, maromba, que acreditava que, e óbvio, saudável, né, que é o ponto que ela mais trouxe ali, que a obesidade, ela não é saudável, né, então não faz bem pra autoestima e não faz bem pra saúde mesmo. Então ela realmente falou a verdade daquilo que ela acreditava, conectou com uma galera, cresceu um monte em seguidor e principalmente a agenda dela, antes dela lotar de seguidor, né, que hoje ela tá com 70 mil, ela lotou a agenda dela de serviços high ticket, ela começou a subir. Então ela chegou no ponto de que ela estava cobrando, tipo, consulta de R$1.000. Muito e na bom. nutrição não é muito comum, né? Então hoje deve estar até mais. Ela fazia 100 e poucos mil, né, com consulta de nutrição. Então naquela época, já faz alguns anos, acho que uns 2, 3 anos. Então realmente é algo que é super possível em qualquer nicho. Ah, mas a consulta de nutrição geralmente é R$200, 300. Não importa, porque quem dita o seu valor no mercado é o seu nome. Eu sempre falo, amor, que o nosso nome é o nosso maior patrimônio. Não interessa, tipo, a pessoa, ela compra a hora com você, porque ela conectou com você. E não, no fundo, não é o serviço, não é a técnica. Isso ajuda, mas não é o principal, né? Muito bom, então esse é um erro. É um erro, a gente ter medo de falar as coisas que precisa falar, não saber fazer a conexão da forma certa. É isso. Não saber como criar um bom conteúdo de conexão que realmente cria conexão profunda. E o quarto erro é ser feio, né? A gente tá falando aqui, ser feio e não cuidar da saúde. Isso é um erro terrível. Isso aí, me fale por você. A Ju não tá. Não, é verdade, não tá querendo, vamos praticar aquilo que eu acabei de ensinar. Estamos pegando, né? É verdade, não, mas vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Você quer atender... É inconsciente isso, gente. É. Você tá meio estragado aí. Você tem que cuidar da tua saúde. Mostra uma comunicação inconsciente. Você olha pra pessoa... É igual falar, não dá pra prejugar. Todo mundo prejuga. É da natureza do ser humano. Os 2 primeiros segundos você tá analisando as pessoas. Gordo, magro, alto, baixo. Tudo. É verdade. É inconsciente. Ah, mas eu não... Todo mundo é assim. Então, se você sabe que é assim e é sobre o inconsciente... Você pode fazer a sua parte, que é cuidar da tua saúde, que é se vestir bem, de estar limpo, de estar com o cabelo arrumado. É coisa básica, mas tem que ser falado. Porque, mas eu sou rebelde, né? Rebelde não... Tá tudo bem. Você só entenda que você vai perder oportunidades por causa disso. Ah, mas eu não quero, eu vou criar um mundo diferente. Mas você tá no mundo assim, o mundo é capitalista, as pessoas olham para como você tá vestido, se a tua roupa tá bem passada, se teu cabelo tá bem cortado, se teu corpo é bonito, as pessoas olham, ponto. Então, é uma questão de neurociência, né? A gente vai gerar uma primeira impressão sobre a imagem de qualquer coisa, não só de uma pessoa, nos primeiros 3 segundos, não tem pra onde correr. É como o nosso cérebro tá programado pra agir, né? Então tem pra onde correr. E quais os acertos? A gente falou dos erros, a gente ficou só batendo no pessoal aí. Agora eles querem saber como eu faço para atrair cliente bom, cliente pagador. Tá. Só não fazer isso já é meio caminho andado, não é? Sim, um dos erros e agora é um insight, mas acaba tendo erro também, né? Que eu mais vejo que impede as pessoas de atrair é depender de uma única fonte, que é a indicação. Então, quando a gente tem uma fonte mais previsível... A indicação não é nada previsível, né? Não. E isso, óbvio que impacta no high ticket, porque se você não sabe quando vai chegar aquele cliente, quem é aquele cliente, você não consegue filtrar, sabe? É uma pessoa aleatória. Pode ser o irmão rico da menina, pode ser o tiozinho ali da esquina. Então, a gente não sabe quem vai vir. Não consegue saber, ter previsibilidade do perfil de público para saber se ele vai conseguir pagar. Às vezes ele quer. A indicação, ela faz a pessoa já vir mais quente. Só que ele não tem condição. E aí vai fazer o quê? E não sabe quando que vai vir. Então, não sabe a quantidade, quando que essa pessoa vai chegar. Então, isso deixa a gente muito mais inseguro, Perfeito. Né, amor? Pra gente conseguir cobrar. Porque a gente fala, meu Deus, mas e se com esse cliente, que é o pouco dos clientes que me procuram, eu cobrar mais caro e ele não pagar? Quando que vai vir a próxima indicação? A gente nunca sabe. Então, é muito insustentável a gente depender da indicação. Eu falo que é o marketing de esperança. A gente tem que ter um canal previsível e estratégico que chega cliente todo dia de forma consistente. Qual canal? O Instagram, pra mim, é uma das mais... Óbvio que não é só ir lá e postar e vai brotar o cliente. Você tem que ter estratégia. Aí entra um pouquinho mais na parte comercial. Mas se você tem um perfil no Instagram, por exemplo, ou qualquer rede social, mas principalmente o Insta ali, que filtra já o público, isso já é um primeiro passo. Você já consegue, com o posicionamento, ver quem que vai conectar e quem não vai conectar, que é o que a gente estava conversando. Muito bom.
Depois disso, conteúdo, posicionamento visual e tal, tem algumas estratégias que a gente aplica, hoje não vai dar tempo da gente trazer, né? A gente traz mais nas mentorias, mas que elas vão ativar esse público. Então não é só sobre postar e sumir, né? É sobre postar e ter estratégias para ativar cada pessoa que comenta, cada pessoa que curte, cada pessoa que começa a seguir, cada pessoa que tá ali no seu perfil, ela é ouro, sabe? Muita gente perde dinheiro por não saber realmente aproveitar aquelas pessoas que estão ali. Eu tenho só 1.000 seguidores. São 1.000 pessoas, imagina. Mas perdeu um a proporção estádio. do que é 1.000 pessoas. Né? A gente perdeu, né, amor? Então, imagina um estádio com 1.000 pessoas, cara. Uma plateia com 1.000 pessoas é muita gente. Então, a gente não sabe aproveitar, até mesmo antes de fazer um super posicionamento, você já pode ativar essas pessoas. Só que aí veio o ponto, né? Isso dá previsibilidade. Quando você acerta e sabe fazer certinho, isso te dá muita previsibilidade. Você sabe mais ou menos quantas pessoas você consegue ativar por dia. E aquilo ali vai tornando o seu negócio mais consistente. Aí você tem segurança pra... fiz um teste aqui de subir o ticket, sei lá, não deu certo, o que não acontece muito, mas se você fez da forma errada ali, não deu certo, beleza, tem outras pessoas, ela não é a última Coca-Cola do deserto, essa cliente, tem outras pessoas que eu posso ofertar. Então é isso, a quantidade ela traz uma segurança também, né, pra gente. Muito bom, gostei dessa visão. E aí eu acredito que quando a gente fala de atrair o cliente, é uma estética bonita, né? Tem que ser bonito, Sim, tem que ser o belo. Né? Eu sei que viralizou uma onda do lo-fi, mas eu não olho com bons olhos isso. Porque ainda o cliente a não ser que a estrutura de conteúdo tem uma narrativa muito boa sobre crenças que aquelas pessoas têm. Sobre coisas que elas acreditam e valores que elas acreditam. Que tem um nível de identificação na copy muito boa. Senão é tiro no pé violento esse modelo de conteúdo. E aí, quando a gente fala de atrair o cliente, que a gente está falando de atração, eu acredito que as pessoas têm que produzir bons conteúdos com brand, conteúdos com estética, conteúdo com uma boa iluminação. Tô falando da iluminação de cinema perfeita, mas usa os instrumentos que você tem para fazer um bom vídeo, belo. Sim. E aí você tem que mensurar se aquele conteúdo está trazendo pessoas qualificadas. Faz um exercício, vai ver os últimos seguidores, que tipo de perfil é. Isso é bom. Vai ver a foto de perfil. Eu faço esse exercício aqui, quem quer que tô... E aí quando começa a chegar um público que eu sei que não é meu público, o que eu falo que tem o CDP e o CDS. Tem o cara de Pix e o cara de Serasa. Você pode anotar essas duas siglas, CDP e CDS. CDP, cara de Pix. CDS, cara de Serasa. Eu não quero vender pro cara de Serasa, eu quero vender pro cara de Pix. Então, vai no perfil, dá uma olhada. Se aquele conteúdo tá flopando e trazendo só gente desqualificada, ou se você tá trazendo teu público ideal, que é teu público pagador. Exemplo, se você vende estética para mulheres, pela lógica, quem tá indo no teu perfil? Mulheres. Tá chegando um monte de homem lá, algo de errado não está certo na sua comunicação. Exato. Se tá... mas eu vendo pra mulher que tem dinheiro. E tá chegando... Mulher que não tem só as que parece que estavam num bar na esquina e saíram do bar. Então... quero bem estar prejudicando. Não, gente. É verdade. É assim. Tem gente que é CDS e tem gente que é CDP. Ponto. O mundo está assim. Não tem nada demais nisso. E a pessoa que é CDS, ela compra num lugar, e a pessoa que é CDP compra em outro. Não fui eu que inventei o capitalismo. Só não é o seu perfil. Não fui eu que inventei o capitalismo. O capitalismo funciona assim. Vocês podem brigar com quem inventou o capitalismo. Porque sempre tem os mimizentos, né? Que aquelas pessoas que mimimi. Quem tem dinheiro tá entendendo o que eu tô falando. Então, ver se esse público que você tá atraindo é o teu público ou não. Fazer a pesquisa. Então, produz o conteúdo, cara, vê quem curtiu. Vê quem que é o seguidor que chegou novo. Investigue. Se você percebeu que o tiro saiu pela culatra, para. Fala, bom, isso aqui não atrai aquelas pessoas que eu quero vender. Né? O mundo ideal, acredito que é até um ponto de trazer o cliente pagador, as coisas que eles valorizam, e tirar os que não são pagador. Que ele olhe para aquilo e fala, não gosto de você. Boa. Que é criar bem esse posicionamento, né? Me conecto muito com quem vê valor no que eu faço e não me conecto nada com quem não vê valor no que eu faço. E o que você faz alguns conteúdos lo-fi, só que os seus são muito bons. Tem o visual, você se preocupa com essa estética. E quando a gente fala de um visual bonito, é o que você falou.
não é gravar com a câmera, porque pro Instagram realmente uma coisa muito cinematográfica não tá funcionando tanto. Só que é a forma, é o que você escolhe mostrar, né? Eu acho que é isso. Então tem que. O lo-fi ele funciona, mas tem que ter muito cuidado, tem que ter muita estratégia. Desde cenário, a narrativa que você comentou, tudo isso, pra gente realmente criar uma percepção de valor. Exemplo, eu fiz um vídeo hoje falando assim, ó. Demita quem fala mal da empresa. Você não pode ter alguém dentro do teu negócio que é desonrado em não falar bem daquilo que traz alimento para dentro da mesa dele, que não defende a empresa, que fala mal do chefe, que fala mal do líder. A desonra é uma premissa para você ser fracassado, né? Se você quer prosperidade, você tem que ser honrado. E honrado é defender aquilo que em algum momento te beneficiou. E se você vê esse tipo de comunicação, eu estou comunicando com quem? Com o empresário Com o que já tem empresário, time. com o empresário que já tem time, com o empresário que já passou por isso, que ele fez de tudo por alguém foi lá e falou mal. E é um vídeo que eu tô dentro do meu carro, só que nessa hora que eu fui fazer esse vídeo, eu lembro que eu me preocupei em baixar uma janela para entrar mais luz. Olha, um detalhe que É um detalhe, tipo, é bobo, mas a iluminação do vídeo ficou melhor. Não é que você vai gravar com o celular, que você vai gravar tudo podre, lugar feio, tipo, a qualidade ruim, não é isso, né? Mas é se preocupar com isso de uma forma mais natural, né? Muito bom. Muito bom, amor. E o que mais você acredita que a pessoa tem que ter, assim, para atrair cliente ICP? Então, a parte da definição de um bom público, parte da definição do bom conteúdo, ver se aquele conteúdo está trazendo o cliente ICP, medir o que mais? Acho que para fechar seria mais a parte, um pouco voltando até porque a gente falou ali no começo da mentalidade, mas em outro sentido. Pode parecer algo, sei lá, uma frase de efeito, mas não é. Realmente é isso que faz muita diferença para a gente conseguir cobrar e atrair. Porque o atrair, quando a gente fala de atrair, tem muito a ver com a forma que a gente pensa. Eu acredito muito que a gente atrai aquilo que a gente pensa. E algo que eu ouvi que fez muito sentido, assim, pra mim, não faz tanto tempo, tá? Mas fez muito sentido pra mim quando eu ouvi foi: a forma que a gente se sente amado por Deus, ela faz com que a gente atraia mais bênçãos pra gente. Por quê? Se a gente se enxerga, e essa é uma análise que a gente tem que fazer de forma profunda. Beleza, Deus me ama, aquela coisa. Tá, mas será que eu me sinto verdadeiramente amado, como aquele filho que é mimado, assim, por Deus, que... Cara, Deus quer... Pensa num pai que ama muito a criança. Ele vai dar presente, ele vai se preocupar com cada detalhe, com cada fio de cabelo. Não é aquela coisa que ele vai se preocupar só quando a pessoa estiver quase no vale, assim, não. Porque muitas vezes é assim que a gente se enxerga. Quando eu estiver lá na fossa, lá no ruim, assim mesmo, Senhor, me ajuda. E só nesses momentos Deus vai te ajudar. Isso mostra que você não enxerga que você é filho amado de verdade. A gente fala muito sobre ser filho amado, mas será que a gente se enxerga dessa forma? Tipo, como aquele filho que é mimado pelo pai? E claro que o pai, ele não mima o tempo inteiro. Em alguns momentos ele faz a gente aprender também pela dor, quando a gente precisa ganhar maturidade. Mas quando a gente está fazendo a coisa certa, se esforçando, a gente sabe o que a gente está se dedicando e a gente não recebe aquelas bênçãos, um dos motivos que eu vejo que acontece é porque a gente não se enxerga como esse filho de verdade amado que merece. Quando Perfeito. Você fala, cara, eu sou amado por Deus, então se eu for lá e cobrar mais caro, se eu for lá e fazer isso, Deus, ele tá comigo, eu não tô sozinho nessa, é o que você falou do medo. Quem é amado não tem medo, né? Então, cara, eu sei que Deus, ele quer o melhor pra mim, que ele é meu pai, ele tá pensando no futuro, no amanhã, no que vai acontecer tal dia, ele pensa nos propósitos, ele pensa pra quem tem filhos, nos meus filhos, que ele ama meus filhos também, eles são criatura de Deus, são projetos de Deus que ele tem, sabe, pra povoar a terra, pra cumprir o propósito. Então, quando a gente olha com esse olhar, a gente fala, cara, tem muito mais que Deus quer fazer na minha vida, porque ele me ama verdadeiramente, sabe? Não é algo que ele tá só me ajudando quando eu estiver lá no ruim mesmo. Então, eu acredito que é isso. A fazer uma autoanálise diária. Será que eu me sinto verdadeiramente amado? Ou eu não estou enxergando essa posição de filho? Será que dos filhos, dos vários que Deus tem, eu me enxergo como o último lá da fila, que ele nem olha direito? Você que tem irmãos, não sei se talvez você se comparava na infância e trouxe isso para a vida adulta, que você talvez não se sentiu mais amado. Cara, Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não tem isso de, agora eu tô dando atenção para um filho, eu não posso dar para outro. Ele te ama, sabe? Ele quer realmente cuidar de você. Só que se você ouve as mentiras que são contadas ali por influência de pessoas, por influência do mal mesmo, que atua às vezes falando mentirinhas ao nosso respeito,
você não lembra da verdade que tá na Bíblia, que tá na palavra de Deus, que é que você é extremamente amado, sabe? E que Deus se preocupa com isso. Então, o aumentar o ticket, a identidade, que a gente tanto falou, né, que é muito importante, ele vai primeiro ter origem nisso, na gente se lembrar das verdades que Deus já nos traz, que é você é extremamente amado, Deus se preocupa com cada detalhe, e Ele tá com você nessa subida de ticket ou em qualquer outro desafio que você for enfrentar, em qualquer outro passo que você for dar, que é maior, porque Ele sabe que Ele quer te abençoar, Ele te ama muito, Ele quer te abençoar. Só que se a gente não tem essa noção, ou a gente se esquece, que é muito comum, a gente sabe, mas se esquece disso, sabe? Então a gente não se sente tão amado a ponto de saber que a gente sim, não é que merece as bênçãos, mas que a gente sim vai receber, porque Ele nos ama, porque Ele tá preocupado com a gente. Muito bom. Gostei. Muito bom. Vamos pedir para ele se inscrever no canal? Se inscreve aí no canal, né? Toca o sininho também, para você receber as notificações de mais podcasts. Mas só se inscreve se tá gerando valor para você. Óbvio, se né? gerou valor para você, gerou... deu ROI, no mínimo que você tem que fazer é se inscrever, que não custa nada, se inscreve aí. E você, amor, o que você quer deixar de mensagem final pra galera? Essa foi a tua mensagem final já? Tá. Então, tem um texto de Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que não tem nada que se compare com o nosso Deus. Nada. Amém, é verdade. Que faz o quê? Que trabalha por aqueles que nele esperam. Olha. É forte isso, né? E é do mesmo texto que fala que aqueles que confiam no Senhor voam como águias, correm e não ficam exaustos. Às vezes a gente quer trabalhar e a gente fica perseguindo as ilusões do mundo, né? E a gente fica nessa maluquice e o mundo rouba a nossa mente, que é a nossa alma, e a nossa alma fica focada no nosso negócio, nos nossos problemas, nas tarefas, nas urgências. E pouco a gente para meditar no que Deus quer pra gente. Porque aqueles que esperam em Deus, Deus trabalha para essas pessoas, né? Amém, verdade. E não sou eu que estou falando, é um princípio bíblico. Então Deus quer trabalhar pra gente. Só que a gente precisa estar esperando nele. Esperando nele é o quê? Ouvindo ele, tendo intimidade com ele, estando perto dele, tendo tempo para ele, tendo a nossa mente nele, tendo o nosso coração nele. E às vezes, principalmente os empresários. Acho que são de todos os mais fustigados. Os mais fustigados porque há um consumo mental ali, né? A vida do empresário ela é cheia de coisas para fazer, cheia de tarefas, de preocupações. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa alma não seja roubada. Boa. Que os nossos pensamentos não sejam roubados nas tarefas, nas coisas. Senão a gente não tá... Se o nosso coração está no mundo, ele não está no Pai. Então, eu acredito que quando a gente começa a ter esse olhar de confiar mais em Deus, esperar mais em Deus, as coisas começam a se organizar. A ansiedade some, a angústia some, a pressão some. Então, acho que acredito que essa é a minha principal mensagem. Aprenda a esperar em Deus. Se você não sabe qual que é o teu nível de fé, mas se você está distante de fé, fique sabendo que nenhum tesouro no mundo, e alguém que conquistou muitas coisas aqui nesse plano, falando para você, nenhum tesouro no mundo vai conseguir preencher um lugar que é só preenchido por Deus. Esse vazio que você tem no teu coração não é preenchido com dinheiro. Não é preenchido com bens, com viagens, não é. Ele é preenchido com Deus. Você só vai se sentir pleno, completa, quando verdadeiramente o teu coração estiver em Cristo. Senão, você vai continuar correndo atrás do vento, né? Então, que você possa crescer, que você possa atrair muito cliente high ticket, que você seja magnético, que você seja uma pessoa calma, sábia, madura e que as pessoas queiram fazer negócio com você de todos os lugares, de todos os lados. E esse foi mais um Betelcast, demais, né, amor? Muito adorei. Bom. E é isso, nos vemos no próximo. Comenta aqui embaixo também se deu ROI, se deu retorno sobre investimento esse tempo que você investiu aqui. Coloca aqui embaixo, deu ROI, pra gente saber que você chegou até o final, que você gostou do episódio. E se você tiver alguma sugestão, dúvida, Ju,
Cleito, queria que vocês falassem mais sobre esse assunto. Coloca aqui nos comentários também o próximo tópico que você quer ver aqui no Betelcast que a gente vai trazer. Fechou, nos vemos nos melhores destinos desse mundo. Bora crescer.